paz do Senhor seja sempre convosco, caríssimos irmãos, irmãs, estimados camaradas. Essa é a primeira tentativa, o primeiro episódio dessa sessão dentro do podcast dos Tópicos, desse nosso canal, chamado A Palavra. A intenção dessa sessão é justamente fazer uma leitura das Escrituras e depois um comentário a respeito essa ideia, apresentá-la rapidamente. Lembrando, antes de tudo, que o podcast, que é a parte principal do canal, ele acontece em transmissão ao vivo todas as terças-feiras, às 18 no horário do Brasil, e por enquanto dentro do horário de verão, às 22 no horário de Lisboa. Eu falo diretamente do Porto, e aqui a intenção é nessa parte, nesse quadro, é justamente tentar trazer o debate, tensionar o debate para aqueles que se encontram na fé, para aqueles que são cristãos, mas também de outras denominações, e que, enfim, tem um apego muito maior à justiça social, à democracia, à participação popular, à primazia pelos povos, que é a doutrina nossa, e, enfim, que se apegam nesse conjunto de um evangelho que veio para emancipar, para libertar, e que vê com um certo estranhamento, com uma certa dificuldade, essas perspectivas que colocam a palavra de Deus cada vez mais perto de uma certa monetização, de uma certa espetacularização, de uma proximidade com a violência, com o discurso de ódio, de racionalidade, de apologia da ignorância. Então, e trazer para junto de nós, do nosso campo, que é definitivamente de esquerda, justamente esse contexto de discussão que tem sido mobilizado por aqueles que, enfim, não têm tanto comprometimento com aquilo que está escrito de fato, né, no Evangelho, com os ensinamentos de Cristo, e que, enfim, talvez fazer essa digressão, essa tentativa, dar essa pequena contribuição ajude no debate para que a gente consiga aproximar, reaproximar, disputar e acolher também todos os irmãos e irmãs que encontram em Cristo a sua salvação, mas também encontram em Cristo essa figura que, que lutou pela justiça social, que, enfim, desafiava com sua absoluta paz, a sua absoluta discurso de bonança, de bem, de redenção, de salvação, os poderes que estavam dispostos no seu momento histórico e continua nas nossas vidas fazendo, cumprindo esse papel, a partir do momento que a gente se apega nessa mensagem de amor, de compaixão, de caridade, e não do seu contrário, né, nessa mensagem que o sistema, que o capitalismo nos passa, de competição, de rixa, de raiva, de vingança, enfim, de subtração e marginalização do próximo. Então, conseguir contrapor essas 2 dimensões e conversar com os irmãos e irmãs que se apegam, que se reconhecem nesse Cristo dos pobres, nesse Cristo da emancipação, nesse Cristo do amor, da liberdade e da justiça, certo? Para começar então esse quadro, que deve ter continuidade, não tenho assim uma definição de dia, de frequência para o quadro, então é meio que quando Deus tocar no coração e sobrar um bocadinho de tempo, mas é um quadro um pouco mais simples do que o podcast, então é possível que haja uma frequência um pouco mais contínua. Mas para a gente começar então, selecionei aqui essa leitura dos Atos dos Apóstolos, é uma passagem bastante conhecida. Vou fazer a leitura, peço que preste atenção, tenha um pouquinho de paciência, e depois a gente faz um comentário a respeito. Pronto, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a Bíblia que eu estou usando é essa daqui, bastante conhecida, a Bíblia edição pastoral, da editora Paulus, isso, já tem milhares de edições, mas que, enfim, é uma Bíblia bastante conhecida, principalmente da comunidade católica. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, é a parte que define a simonia e é sobre a comercialização dos dons de Deus. Acho que tem a ver com essa pequena introdução que eu fiz, mas a gente vai ler e tentar pensar um bocadinho a respeito disso. Então, Atos 8, versículo 9 em diante. Na mesma cidade havia um homem chamado Simão, que desde algum tempo praticava magia. Ele impressionava o povo da Samaria, fazendo-se passar por uma pessoa importante.
Todos, pequenos e grandes, aderiam a Simão, dizendo: Este homem é o poder de Deus, que é chamado grande. Aderiam a ele porque, há longo tempo, Simão os deixava impressionados com suas artes mágicas. Quando começaram a acreditar em Felipe, que anunciava a boa notícia do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, tanto os homens como as mulheres se apresentavam para o batismo. Simão também aderiu à fé, e depois de batizado não se separava de Felipe. Simão ficou muito impressionado ao ver os sinais e os grandes prodígios que aconteciam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Ao chegarem, Pedro e João rezaram pelos samaritanos, e a fim de que eles recebessem o Espírito Santo. O Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, e os samaritanos tinham apenas recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que o Espírito Santo era comunicado através da imposição das mãos. Então ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: Dei para mim também esse poder, a fim de que o Espírito e todo aquele sobre o qual impuser as mãos. Mas Pedro respondeu: Pereça você junto com o seu dinheiro, pois você pensou que poderia comprar com dinheiro aquilo que é dom de Deus. De nenhum modo você pode participar dessa realidade espiritual, porque a sua consciência está diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e suplique que o Senhor perdoe essa má intenção que você tem, pois vejo que você está envolvido pela injustiça, como de fel amargo. Simão respondeu: Supliquem por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que vocês falaram. Depois de ter testemunhado e anunciado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém, levando a boa notícia a muitos povoados da Samaria. Pronto, é uma passagem bastante conhecida, fazendo uma recapitulação, um resumo muito breve daquilo que acabou de ser lido. Havia esse camarada, esse sujeito chamado Simão, que era um mago, praticava magia, e que, ouvindo a palavra de Deus através de Pedro e de João, que, ou seja, os Atos dos Apóstolos acontecem já depois da crucificação, depois de Pentecostes, então Cristo já não está mais entre os apóstolos e é aquele livro que vai dar um quadro da primeira igreja, das primeiras incursões, das primeiras missões dos apóstolos após a vinda de Cristo. Então havia esse camarada Simão, que, enfim, praticava magia e foi convertido pela palavra de Deus e foi batizado pelas águas, mas não havia sido batizado pelo Espírito. A gente tem essa doutrina de que o batismo pelas águas ele é extremamente importante, ele nos limpa desse pecado, ele nos limpa e nos torna aptos, por sua vez, né, como Jesus também foi batizado, para dar esse símbolo, para dar essa orientação a nós. Mas é o batismo pelo Espírito, esse fogo do Espírito Santo que, quando nos encontra, nos faz entrar de fato em comunhão com Deus. E aqui é dito na passagem que eles ainda não haviam sido batizados pelo Espírito. Isso acontece no momento em que Pedro e João, eles, ao encontrarem o povo da Samaria, acabam impondo as mãos e percebem que aquilo tem um impacto no espírito, tem um impacto físico, tem um impacto, enfim, na vida das pessoas. E o Simão, que era um mago, ele fica muito impressionado. E ele diz a Pedro e João que queria ter acesso àquele poder que os apóstolos tinham e decide pagar por isso. Pedro e João repreendem Simão e, enfim, digam que ele deve se arrepender porque aquilo que ele está pedindo é um disparate. Qual então o paralelo até um bocado óbvio daqui dessa passagem? Porque isso que Pedro e João enfrentaram no momento primeiro, ainda na primeira comunidade cristã, é algo que infelizmente persiste até hoje. Acho que a gente encontra em paralelo a permanência dessa simonia em diversas manifestações que se predizem cristãs hoje, mas que não só odiernamente, na própria Igreja Católica, durante a época da Reforma, um pouco anteriormente, Lutero
era uma das pessoas que criticavam justamente isso, e a reforma aconteceu também por isso, que denunciava a venda das indulgências, que na prática eram esses favores, esses pequenos objetos que iam sendo abençoados ou pelos quais se inventava uma história sendo vendidos como relíquias, buscavam justamente expiar os pecados das pessoas que compravam e que manejavam aquilo através da compra. Então, essa compra do perdão, essa compra dos dons de Deus, essa compra do Espírito, a tentativa de fazê-lo, sempre existiu, existia na época de Pedro, existia durante a Idade Média Europeia, e existe ainda hoje. Infelizmente, a gente encontra nesse televangelismo, a gente encontra nessas denominações onde o dinheiro é um fator primordial, onde o ganho, o recurso financeiro é um fator primordial, onde existe tanta conversa sobre o dízimo, sobre a contribuição, sobre, enfim, sobre uma certa prosperidade, como se o objetivo de Deus na nossa vida fosse dar bens, fosse dar consumo, fosse dar coisas, fosse nos propiciar, enfim, como propriamente dito, já usei a palavra, mas acho que não existe outra explicação melhor, outra explicação melhor, ah, porque a gente vive de fato nesse sistema onde o centro da vida passou a ser o consumo, onde nós somos consumidos pelos objetos que deveríamos consumir, e essa reificação, esse fetichismo da mercadoria, ele perpassa não só as nossas necessidades vitais, enquanto, enfim, seres humanos, nossas necessidades básicas, mas nos impõe também um certo espírito, uma certa implicação, uma certa disposição a enxergar a vida tão e somente pelo hábito de consumo. Então, é claro que, pensando no Brasil, né, a gente vive num sofrido, tão cingido socialmente, com tanta disparidade, com tanta desigualdade social, com tanta miséria, tanta pobreza, um país espoliado e, e a fé, infelizmente, principalmente de uns tempos para cá, muitas vezes é usada para dar essa esperança de um consumo irreal, porque não quer dizer que, enfim, que as pessoas não podem ou não devem ter acesso aos meios de consumo, é fato que devem, e é a luta do socialismo permitir que todas as pessoas possam viver com dignidade e, enfim, comer bem, viver bem, etc. Mas isso também, no discurso de hoje, utiliza a fé como esse instrumento de mercantilização da vida. Então, desconfiem, companheiros, toda vez que vocês escutam um padre, um pastor falando muito de dinheiro, porque é esse espírito da simonia que está colocado, é esse espírito que Pedro e João já que Lutero enfrentou durante a Reforma e que hoje ainda está presente não só na fé católica, mas também nas outras denominações, pentecostais, não pentecostais, etc. Então, se o seu pastor fala muito de dinheiro, se o seu padre fala muito de dinheiro, desconfie. Acho que um dos casos recentes é justamente essa ligação de uma determinada igreja com o caso do Banco Master no Brasil, onde existia, enfim, ligações um pouco espúrias, e que, para não entrar tão abruptamente nesse mérito, acho que todos aí podem também fazer uma breve pesquisa a respeito e vão se achar as notícias. Há também o que se percebe, né, nessa onda de televangelismo, nessa onda de um cristianismo que não só visa essa falsa prosperidade, mas que também espetaculariza a fé cristã. Existe também um certo apego a essa vaidade do mostrar, essa ganância da ostentação, de ter coisas de luxo, de mostrar ter coisas de luxo. E então eu tenho dúvidas se esse é realmente o espírito do Evangelho, se é isso que Cristo passava para nós, se a preferência da igreja não é e deveria ser sempre pelos pobres, e se bem-aventurados não são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não significa necessariamente ser franciscano, ou seja, pegar todas as suas coisas, jogar para cima e, enfim,
aquilo que a gente sabe que às vezes é uma labuta gigante, um trabalho, uma luta imensa, quer conquistar um carro, uma casa, quer conquistar, enfim, às vezes um plano de saúde ou algum bem, alguma coisa que a gente quer muito, de utilidade para nossa vida, por favor, não me confundam, não é isso. Essa não é a mensagem da Escritura, essa não é a mensagem de Jesus, ou também não é a mensagem de uma ética socialista. O que eu estou tentando colocar aqui é que a gente não pode, comercializar a fé, a gente não pode comercializar os dons de Deus, e que não é positivo em nenhum momento, que aqueles que encarnem a palavra de Deus, aqueles que professam a palavra de Deus, se coloquem nessa posição de serem pessoas que ostentam, de serem pessoas que impõem uma agenda de consumo, de serem pessoas que falam muito de dinheiro, de serem pessoas que colocam o consumo, o dinheiro e essa falsa prosperidade, no centro de seus discursos, de sua vida, e que no fundo esquecem que a palavra de Deus é sobre salvação, é sobre arrependimento, mas é também sobre comunhão, amor, sobre caridade, sobre alimentar os famintos, curar os doentes e ter, enfim, esse coração aberto para os mistérios do mundo, para os mistérios da criação, e saber que Deus está conosco o tempo todo, mesmo que às vezes a gente vire o rosto, Ele ainda está lá. Ele está lá presente e disposto a nos acolher sempre que a gente tiver a humildade de reconhecer a sua voz no nosso próximo, mas também no nosso próprio nosso coração. Pedir sim, mas pedir conforme as necessidades de um filho perante de um garoto mimado. Então, com essa reflexão, muito breve, mas também acho que oportuna para o mundo que a gente vive hoje, fico por aqui. Espero que tenham gostado. Como dito, o podcast é a parte principal do canal, ele acontece sempre às terças-feiras. E esse pequeno quadro, essa pequena conversa aqui com vocês deve continuar acontecendo também com alguma frequência, certo? Olha, muito obrigado, que a paz do Senhor esteja sempre convosco. E, enfim, espalhem, né, a palavra, conversem sobre Deus, mesmo aqueles que não acreditam. Se tiverem um tempo e interesse também de procurarem dar uma lida nos evangelhos, na palavra, é sempre um acúmulo cultural. E peço, enfim, que tenham paciência com o caminho do canal que a gente está construindo agora, eu e a Tawane, e que, enfim, acho que tem grandes possibilidades de dar muito certo. Então agradeço a todos, deixo um abraço e Deus abençoe.